Vocês poderão encaminhar suas perguntas pelo chat e também, na medida do possível, abrir o microfone. Sabemos que pelo chat acaba sendo até mais fácil da gente organizar aqui, né? Então, nesse momento, convidamos o irmão Rafael Wagner, da província Marista Brasil Centro-Sul, e o Michel Dutra, para conduzir o nosso momento de oração, colocando cada um, nossas intenções que trazemos no nosso coração, tudo isso a Jesus Cristo por Maria. Boa tarde a todo o Brasil Marista. Com muita alegria, começamos essa live vocacional, né, diante do ano também que estamos com muitas atividades vocacionais em nossas unidades, e já às vésperas do mês vocacional, mês de agosto, onde intensificamos este tema, né, junto às nossas crianças e jovens, aos colaboradores também, com bastante trabalho relativo à animação vocacional. Então vamos ter um pequeno momento de oração, onde eu vou conduzir a parte inicial e depois o Michel vai terminar. Eu sou o irmão Rafael, da província Centro-Sul, e o Michel é o analista da animação vocacional que trabalha conosco aqui. Lauren, pode projetar. Então, aí nosso tema, ir além, agir com amor, nossa semana vocacional de agosto, mas também olhamos semana vocacional, mas imaginando um trabalho como um todo, né? Apenas uma semana onde intensificamos, mas o trabalho de animação vocacional perpassa todos os dias do ano. Pode passar. Iniciamos nosso momento orante em nome da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Trazemos junto nossas intenções, todas que estão em nossos corações, as pessoas importantes para cada um de nós, as pessoas que trabalhamos, os nossos desafios, dificuldades, alegrias e principalmente as nossas vocações, né? Nossos vocacionados que estão aí no discernimento vocacional, nossos formandos também das casas de formações e toda a nossa juventude. Uma frase que trouxemos para iluminar um pouco, bastante ligada ao tema e para iluminar um pouco a nossa oração é: pela caridade, colocai-vos a serviços uns dos outros. Uma caridade que não é apenas um sentimento de bondade ou compaixão, mas ela se concretiza quando ela se transforma em serviço, né? São Paulo nos recorda que a liberdade recebida por Deus não deve ser apenas a busca do interesse pessoal, mas o colocar-se à disposição do outro na vivência do amor. Colocar os nossos dons a serviço. E acredito que isso é o sentido da vocação. Descobrir o nosso caminho para nos realizarmos e trabalharmos, estarmos à disposição aí do mundo que nos rodeia, ajudando ao próximo. Também temos o exemplo, né, de Marcelino de Champagnat, que compreendeu profundamente essa verdade, por meio de seu amor pelas crianças e jovens, em especial os mais necessitados, e levou a colocar toda a sua vista, toda a sua vida a serviço da missão. E também nos pede hoje, como maristas de Champagnat, que estejamos a serviço da missão, aqui a serviço da animação vocacional. Porque nós também somos chamados, né, a viver essa mesma atitude em nossos locais de trabalho, famílias, comunidades, espaços de missão. E que diante de tudo isso, que a nossa boa mãe nos ensine a viver essa caridade discreta e generosa, que é capaz de nos ensinar a colocar nossos dons a serviço. Pode passar mais uma vez. Diante disso, o ir além nos remete a pensar na nossa própria vocação. Eu acredito que todo mundo tem uma vocação e vai escolher de uma forma ou outra. Ser solteiro, ser casado, ser pai, ser mãe, ser uma religiosa, um religioso, um padre. O caminho todo mundo encontra. E é um caminho que precisa ser refletido, né, do início ao fim da vida. Uma vocação que precisa ser renovada a cada dia. Então pensemos na nossa própria vocação, no nosso chamado à vida, no nosso dia a dia. Onde na nossa vida hoje, na sua vida hoje, Deus está te convidando a dar um passo a mais? Onde Deus convida cada um de nós a ir além, a fazer um pouco mais do que já fazemos, a melhorar um pouco o nosso dom, o nosso serviço, fazer um pouco mais, principalmente para o próximo. Para pensarmos um pouco nesse questionamento, vamos também escutar uma música.
Arrisquemos viver no amor. Deus é amor. Ele afasta o medo. Deus é amor. Arrisquemos viver no amor. Deus é amor. Ele afasta o medo. Deus é amor. Arrisquemos viver no amor. Deus é amor. Ele afasta o medo. Deus é amor. Arrisquemos viver no amor. Deus é amor. Ele afasta o medo. Deus é amor. Arrisquemos viver no amor. Deus é amor. Ele afasta o medo. E aí, Pode então, passar. Michel, pode ir. nós pensamos agora um pouco sobre o agir com amor. Nós pensamos no ir além, olhar um pouco para a nossa própria vocação, o nosso chamado. E o agir com amor, nós somos convidados a trazer à nossa memória agora os rostos das crianças, adolescentes e jovens que estão sob os nossos cuidados nessa missão. Talvez a gente lembrar daqueles que mais precisam, né, do cuidado, que a gente olhe para eles com os olhos de Jesus. Se a gente perguntar na nossa vida quais foram as pessoas que nos marcaram e marcaram a nossa vocação, a gente não vai lembrar o currículo delas, nada disso. Mas a gente vai lembrar de ações com amor que fizeram a diferença na nossa vida. E é isso que nós somos chamados também a sermos na vida daqueles que estão à nossa volta, especialmente das crianças, jovens e adolescentes da Missão Marista. Possamos então finalizar rezando a oração da Semana Vocacional desse ano. Senhor Deus de amor, tu nos chamas pelo nome e fazes de nossa vida uma missão. Ensina-nos a ir além e faz de nós pessoas que vivam no teu amor, a serviço do teu reino. Desperta em nós o desejo de sermos a semelhança de Marcelino, movidos pela caridade, prontos para servir uns aos outros, especialmente aos que mais precisam. Envia, Senhor, novas vocações para a vida marista, para que com alegria e coragem possamos ir além, agir com amor e construir uma cultura vocacional. Tu bem sabes, Senhor, que a vocação nasce no interior, no silêncio, na escuta e na oração. Concede-nos um coração aberto para reconhecer a tua voz e acolher a beleza do teu chamado. A exemplo de Maria, dá-nos um coração que escuta e se faz disponível, que com ela aprendamos a acolher a tua vontade e a enfrentar com fé e esperança os desafios do nosso tempo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Obrigado, irmão Rafael e Michel, pela oração. E essa música fazia uma conexão quando eu lembrava que o ex-superior geral, irmão Emily, dizia, né? O que nós faríamos se não tivesse medo? E na caminhada vocacional também a gente tem medo, tem dúvidas, tem incerteza, mas Deus caminha conosco. Como já foi destacado, a Semana Vocacional 2026 nos convida a renovar a certeza de que toda vocação nasce do amor de Deus e floresce quando se coloca a serviço da vida. E se a gente fosse abrir aqui um paralelo, né? Todos aqueles que abraçaram a vocação na Bíblia se colocaram a serviço, sobretudo Maria, né? Ela, logo de imediato, ela vai até Isabel para lhe ajudar, porque nenhuma vocação é estática, é parada. E nessa semana vocacional, então, somos inspirados pela palavra de Jesus. Vá e faça o mesmo. É uma convocação. Somos chamados a ir além dos nossos limites, agir com amor, construir juntos uma civilização do amor. E para isso a gente necessita de uma verdadeira cultura vocacional. Estamos num processo muito bonito há alguns anos, falando de cultura vocacional, né? E se nós nos perguntássemos, mas o que é cultura vocacional? Teríamos muitos exemplos de que não estamos parados, mas precisamos avançar, né? E o importante é que cada pessoa, sobretudo o jovem, descubra a sua vida como um dom. A partir do momento que se descobre como um dom e tendo generosidade ao chamado de Deus, tudo acontece. Então, essa live, já quase chegando o comecinho de agosto, é um convite a todos nós, irmãos, leigos e leigas, a fortalecer em nossas comunidades, em nossos espaços de missão, a dimensão da cultura vocacional, que vem acompanhada de uma cultura de cuidado, do discernimento, do acompanhamento vocacional fundamental, para que mais pessoas, sobretudo os jovens e adolescentes, possam ouvir, acolher e, principalmente, responder ao chamado de Deus com alegria, generosidade e esperança. E quem vai nos ajudar nesta tarde, né, a refletir esse tema tão bonito, e nós temos aí a imensa alegria de receber o irmão Assis, no Assis Provincial da Província Marista, Brasil Centro-Norte. Desde já, nós agradecemos profundamente sua disponibilidade e generosidade em nos ajudar a refletir sobre um tema tão caro, que é a vocação marista. Ir além, agir com amor, iluminados por sua experiência de vida, de fé e de missão. Seja muito bem-vindo, irmão Assis. Nossa gratidão por você aceitar esse convite, porque eu acredito muito nisso, né? É uma pauta fundamental para o Instituto, para as províncias, e que bom que você, com tantos compromissos, pôde responder com generosidade e estar aqui conosco na abertura deste ano vocacional. Então, com você está a palavra, irmão José de Assis. Obrigado, irmão José Derlan. Obrigado, Brasil. Né? E uma gratidão a todos que nessa tarde reservam, né, esse tempo propício para a gente falar de vida, falar da Semana Vocacional como um tempo de graça, de escuta e de compromisso. E é uma grande oportunidade
de nós retomarmos essa caminhada, trazendo de fato aquilo que importa muito, porque estamos falando da nossa vida, né? E esse é um processo que a gente precisa viver com alegria, com entusiasmo, de fato, olhando para aquilo que nos faz maristas de verdade, né? Esse vai ser sempre um grande compromisso de todos e de cada um de nós quando falamos dessa perspectiva da vida do próprio Instituto, né? Então, hoje, nessa tarde, é de fato de trazer um pouco essa perspectiva, né? E olhando para o conjunto das pessoas. E quando eu preparava esse momento, em minha mente me vinha parte de um poema de Dom Pedro Casaldáliga, em que ele diz: após uma longa e significativa caminhada, no final do meu caminho me dirão: e tu? Viveste? Amaste? E eu, após um longo silêncio, sem nada dizer, abrirei o coração cheio de nomes. E talvez esse seja o principal elemento hoje da caminhada que nós precisamos fazer conjuntamente, né? Então, olhar para essa perspectiva e nos fazermos uma pergunta de fundo para iniciarmos essa nossa fala: para que existimos e para quem estamos vivendo? E essa pergunta ela ganha um peso significativo porque nós estamos vivendo um tempo de grande globalização, de processo de capitalismo feroz, e esse tempo é um tempo de grandes possibilidades, mas é um tempo também de fragmentação, de individualismo e de muita dificuldade de encontrar sentido para aquilo que se faz. E é justamente nesse contexto que falar de vocação como maristas se torna profundamente atual, revolucionário, contra-hegemônico. Talvez nunca tenhamos tido, ou nunca tenhamos sido, né, tenha sido tão necessário ajudar os jovens, os adultos, a olhar para a sua caminhada e descobrir que a vida não é um acaso, nem um projeto fechado em si mesma. A vida é sempre chamado, dom e missão. A vida é sempre dom, chamado e missão. Nosso tempo não é um tempo sem vocações. Não vivemos um tempo de crise das vocações. É um tempo que precisa reaprender a escutar o que Deus continua dizendo e a escutar na certeza de que Deus continua chamando. E nessa perspectiva, é importante olhar para esse contexto, e o irmão José Aderlan falava nessa abertura, que a vocação não é, antes de tudo, uma escolha humana, um desejo ou uma força nossa diante do reino que se desenha no aqui e agora. A vocação é uma iniciativa divina, é Deus quem toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. Não nasce do desejo de realizar algo, de fazer algo, e nós sabemos muito bem desse contexto, a nossa vocação nasce essencialmente da experiência de ser amado por Deus. E aqui está o fundamento teológico de todo esse momento de reflexão. A vocação começa em Deus. A vocação começa em Deus. Antes de nossa decisão, existe uma iniciativa que é de Deus. Antes de nossa resposta, existe um chamado. Antes de qualquer entrega, fomos alcançados
pelo amor de Deus. Deus, em sua liberdade, veio ao nosso encontro. Isso evita compreender a vocação, compreender esse contexto, evita que a gente confunda esse movimento apenas com uma escolha profissional, e talvez os nossos colégios e escolas vivam muito isso. Precisamos viver esse contexto para além da dimensão profissional, para além do projeto pessoal ou da autorrealização. Na perspectiva cristã, não sou eu que invento sozinho o sentido da minha vida. Descubro no encontro com Deus que minha existência possui um sentido que precede e me convoca. E esse é um caminho importante, porque a vocação nasce da experiência de sermos amados por Deus, de nos descobrirmos chamados, de vivermos e experienciarmos a experiência de ser amado por esse Deus. Deus não nos chama porque somos perfeitos, capazes, extraordinários. Ele chama porque ama. E chama em total liberdade, garantindo que esse chamado trabalhará exatamente com a matéria que somos nós, com as nossas belezas e com os nossos desafios. Essa é uma verdade muito importante também para a animação vocacional. Não começamos perguntando o que você vai fazer, mas ajudando a pessoa a descobrir. Você já percebeu o quanto Deus o ama? E o que esse amor pode significar para a sua vida? São sempre questionamentos importantes para quem se propõe a viver como nucleador vocacional, a ser cristão e a ser marista. A vocação não começa quando alguém decide entregar a própria vida. Começa quando descobre que sua vida já foi alcançada por Deus. Começa quando descobrimos que a nossa vida já foi alcançada por Deus. E nesse sentido, eu fiquei muito feliz pela escolha do texto bíblico, do versículo de João 15:16, não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. João 15:16 apresenta uma inversão fundamental da lógica contemporânea que nós temos vivido. Porque nós vivemos essencialmente numa cultura centrada na escolha. Eu sou obrigado a escolher produtos, a escolher caminhos, a buscar uma carreira, a buscar experiências. E Jesus vem e afirma: fui eu que vos escolhi. A iniciativa é minha, fui eu que vos escolhi. E isso não anula, meu povo, a liberdade humana. Ao contrário, vai inaugurando uma liberdade relacional. Deus toma a iniciativa, mas espera nossa resposta generosa. A vocação cristã nasce dessa relação entre graça e liberdade. Deus chama, mas não força. Propõe, convida, acompanha, insiste, mas espera. E também por isso, que a animação vocacional jamais pode ser recrutamento ou pressão. Seu papel na animação vocacional é sempre criar condições para que a pessoa escute, discirna e responda
com liberdade, em paz, de modo sereno. Nós não somos recrutadores de vocações. Os maristas não podem ser recrutadores de vocações. Somos servidores de um chamado que pertence a Deus. E, nesse sentido, esse texto de João nos faz avançar nessa profundidade necessária à caminhada de discernimento vocacional. O Deus que chama. E a Escritura apresenta um Deus que entra na história, que entra na nossa história, e a Bíblia vai pelo Novo, ou pelo Primeiro ou pelo Segundo Testamento, nos colocando numa perspectiva importante para olhar que Deus chamou Abraão para sair, chamou Moisés para libertar, chamou os profetas para anunciar, chamou Maria para acolher, chamou os discípulos para seguir. E, nesse sentido, ser chamado é a forma cristã de compreender a própria existência. Toda a Escritura pode ser lida como história de um Deus que chama pessoas concretas no interior da história de uma comunidade, de um povo, de uma cultura. Abraão é chamado a sair, Moisés a libertar, os profetas a anunciar, Maria a acolher, os discípulos a seguir Jesus. Observamos que nenhum chamado é autorreferencial. Nenhum chamado é autorreferencial. Deus nunca chama alguém apenas para que essa pessoa se realize. Viver a vocação compreende um conjunto de elementos em que a realização, a alegria, o contentamento é parte do processo que nós vivemos. Deus chama para que a vida se transforme em bênçãos, libertação, anúncio e acolhida a um serviço específico, a serviço dos seus filhos. Também hoje, Deus entra na nossa história. Ele chama, no meio das contradições do nosso tempo, através dos acontecimentos, das pessoas, dos pobres, das juventudes, das comunidades religiosas e dos clamores diversos de onde nós estamos inseridos. A pergunta vocacional, portanto, não é apenas o que Deus quer de mim, é também que realidade Deus está colocando diante de mim e o que ela está pedindo nesse momento de minha caminhada. Foi assim com Marcelino, diante da experiência com o jovem Montanho. O chamado de Deus quase sempre chega carregando o rosto de alguém, carregando o rosto de alguém que precisa de nossa resposta generosa. E aqui a gente lembra o Dom Pedro que abre o coração e nesse coração se vê nomes, rostos, pessoas. E nesse sentido, eu gostaria de trazer para esse momento um vídeo para que a gente possa ir aprofundando essa perspectiva de olharmos para esse conjunto a partir do testemunho de alguém muito significativo a cada um de nós. Certamente é um santo, mas soube interpretar os sinais dos tempos e dar uma resposta generosa. Cuando tenía 17 años, era estudiante y trabajaba. Tenía mis proyectos. No pensaba para nada en ser sacerdote. Pero un día entré en la parroquia y allí estaba Dios esperándome.
Dios sigue llamando a los jóvenes también hoy, en ocasiones de maneras que no imaginamos. A veces no lo escuchamos porque estamos muy ocupados con nuestras cosas, con nuestros proyectos, incluso con nuestras cosas de la iglesia. Pero el Espíritu Santo nos habla también a través de los sueños y nos habla a través de las inquietudes que los jóvenes sienten en su corazón. Não, começou as duas. Si acompañamos su camino, veremos cómo Dios hace cosas nuevas con ellos y podremos acoger su llamada en modos que sirvan mejor a la iglesia y al mundo de hoy. Confiemos en los jóvenes y sobre todo confiemos en Dios, porque Él llama a cada uno. Oremos para que la comunidad eclesial acoja los deseos y las dudas de los jóvenes que sienten la llamada a vivir la misión de Jesús en la vida, sea la vida sacerdotal, sea la vida religiosa. O Papa apresenta, de modo muito simples, o seu testemunho e apresenta a vocação a partir das inquietações do coração. E esse coração é especialmente o coração dos jovens que se permitem viver esse tempo bonito de discernimento. Ele reforça uma ideia essencial para toda a nossa vivência. Deus continua chamando e pode falar justamente por meio das grandes perguntas, das perguntas mais profundas que habitam em nós. As inquietações não são necessariamente sinal de falta de fé, sinal de medo ou de indecisão. Podem ser lugares de revelação e há perguntas que não devem ser rapidamente respondidas porque precisam ser habitadas. Precisam de tempo para que a gente possa avançar. Para a animação vocacional, isso significa que precisamos criar ambientes onde o jovem e o adulto vocacionado possam fazer perguntas sem medo. Irmãos entre irmãos. E esse discernimento começa quando deixamos de preencher imediatamente o silêncio e aprendemos a acompanhar a inquietação como um processo natural. Talvez Deus não esteja ausente das inquietações dos jovens. Talvez Deus esteja na inquietação dos jovens. Talvez esteja justamente nelas, esperando alguém que os ajude a escutar. E nesse sentido, todo chamado nasce da lógica do dom. A existência não é propriedade, é dom, é gratuidade de Deus que ama e dá. Recebemos a vida antes de qualquer mérito. Recebemos os dons antes de qualquer conquista. Recebemos a graça antes de qualquer resposta. Por isso a vocação é sempre gratuidade. A vida foi recebida antes de ser construída. O amor de Deus antecede os nossos méritos. A graça de Deus antecede a resposta. A espiritualidade cristã não retira da lógica da posse. Não, a lógica cristã nos retira da lógica da posse tão natural que nós vivemos. Minha vida, meus talentos, meu futuro,
meus projetos, tudo meu. E por vezes o outro, o seu irmão, não importa. E não podemos desqualificar esse conjunto. Tudo isso é importante e a gente sabe. Mas é a fé que introduz uma pergunta que nos é anterior. O que recebi e para que recebi? E aqui está a perspectiva dos nossos dons. Quando percebemos a vida como dom, nasce a responsabilidade e o compromisso com o outro. Um dom que permanece fechado em si perde o seu dinamismo e a sua profecia. Por isso, a gratuidade, a vocação, é esse processo bonito. Recebemos para oferecer. Deus nos dá para que possamos oferecer àqueles que necessitam. Aqui se encontra também, meus queridos, uma profunda crítica à cultura meritocrática e a gente precisa ter consciência profunda dessa realidade. O valor da pessoa não depende do seu desempenho. Somos, antes de tudo, amados. Antes de produzir, somos amados. Antes de alcançar resultados, somos amados. Antes de corresponder perfeitamente, somos amados. Somos filhos de Deus. A vocação começa exatamente quando nos deixamos perguntar: o que quero fazer da minha vida? E começamos a perguntar: para quem minha vida pode tornar-se um dom? A vocação amadurece quando deixa de ser experiência privada e se torna serviço. E na tradição cristã, existe essa perspectiva do dom, mas o dom se transforma em missão. Toda experiência autêntica de Deus gera um envio. Assim aconteceu com Abraão, com Isaías, com Maria e com o próprio Champagnat. E é esse conjunto que nós precisamos ter em mente. A vocação amadurece quando deixa de ser experiência privada e se transforma em missão. E não existe verdadeira experiência de Deus que conduza ao fechamento. Há uma incompatibilidade nessa realidade. Quanto mais autêntico é o encontro com Deus, maior é a abertura ao outro. Essa é a realidade que a gente vive. A vocação não termina no chamado. Ela culmina no processo do envio para a própria missão. E na tradição marista, isso é muito forte. Nossa espiritualidade nunca pode separar contemplação e missão. Caminham juntos. Todo dom de Deus carrega uma pergunta: a serviço de quem ele será colocado? E nesse sentido, retomo um pouco da perspectiva do tema para falar do ir além. Ir além significa ultrapassar a lógica da autopreservação, significa romper o fechamento em si mesmo, significa abrir-se ao horizonte do reino e ir ao encontro dos jovens e adultos vocacionados lá onde eles estão, lá onde eles se encontram. Ir além é permitir que Deus desinstale nossas seguranças, que Deus nos desinstale
do conforto das nossas comunidades, das nossas escolas, dos nossos colégios, para irmos ao encontro dos jovens, como o fez Champagnat com o próprio Montaigne. Ir além não significa simplesmente fazer mais do que fazemos, produzir mais, assumir mais tarefas. Essa distinção é fundamental porque vivemos uma cultura que é a cultura do desempenho. Podemos transformar até a missão em produtividade, em indicadores, em evidências necessárias. E aqui é uma chamada profética para que todos nós estejamos atentos ao que é essencial da caminhada marista. O nosso carisma, a nossa missão, a nossa espiritualidade e o nosso jeito de ser, que é essencialmente fraterno. No Evangelho, ir além significa deixar-se desinstalar pela novidade do Espírito de Deus. É sair da autorreferencialidade, ultrapassar barreiras que construímos no nosso cotidiano em nome do próprio conforto. É abandonar algumas seguranças porque sempre foi assim. É procurar aqueles que já não chegam até nós, que não conseguem chegar até nós. E para a animação vocacional, isso implica uma mudança importante, e eu diria que é essencial. Talvez não possamos continuar esperando que os vocacionados cheguem às nossas comunidades, às nossas casas e às nossas obras. Precisamos ir até onde eles se encontram, inclusive nos novos espaços sociais, culturais e digitais. Lá eles se encontram. Champagnat não esperou o Montaigne aparecer em Lavalá. Ele foi ao encontro do jovem. Ir além é deixar de perguntar quem virá até nós e começar a perguntar aonde Deus está nos convidando a caminhar. E, nesse sentido, agir com amor é um outro elemento muito importante dessa semana vocacional. Aqui aparece o segundo grande verbo da semana vocacional, o agir. A missão cristã não nasce primeiramente da eficiência, da estratégia ou dos resultados. Tudo isso pode ser necessário, mas não constitui sua origem. A origem é essencialmente a caridade. Na teologia cristã, caridade não é apenas bondade ou sentimento, é participação no próprio amor de Deus. Por isso, o verdadeiro amor vê, aproxima-se, assume responsabilidade e permanece. Permanecei no meu amor. Há muitas diferenças entre realizar uma atividade vocacional e amar uma pessoa em discernimento. Atividades normalmente têm início e fim. O acompanhamento vocacional exige presença, contato, paciência e fidelidade. Comporta parceria entre irmãos e leigos. E nós fazemos essa caminhada conjunta, mas os irmãos precisam acordar. Não se desperta a vocação de irmão sem que nós nos impliquemos, sintamos o cheiro das pessoas, olhemos nos olhos, sintamos o calor de cada um deles. A qualidade, meus irmãos, de nossa animação vocacional não será medida pelo número de encontros que temos a capacidade de realizar,
mas pela qualidade do amor com que acompanhamos cada história, cada jovem, cada adulto em processo vocacional. E nesse sentido, eu escolhi para esse instante trazer a perspectiva do bom samaritano, porque essa parábola revela diferentes maneiras de olhar e de responder. E se assemelha à missão de sermos nucleadores vocacionais, aqueles que despertam a vocação dos jovens e dos adultos. Porque o sacerdote vê e passa. O levita vê e passa. O samaritano vê, deixa-se afetar, aproxima-se, abaixa-se e cuida. E essa é necessariamente a postura que nós precisamos ter para o despertar das vocações. Também a animação vocacional. Somos chamados a sair de nós mesmos e irmos ao encontro dos outros. Olhar nos olhos, escutar sem julgamento, abandonar distâncias e fazer da presença um lugar de encontro. Despertar vocações exige abaixar-se, aproximar-se e cuidar, porque só quem cuida, só quem se faz próximo pode ajudar o outro a escutar o chamado de Deus. E nesse sentido, é importante que a gente se entenda vocacionado, que a gente se entenda filho de Deus chamado, porque nós somos uma missão. E trago nesse momento uma palavra profética do irmão Luiz Carlos Gutierrez, de saudosa memória, que nos fala disso com uma profundidade, com uma leveza e com uma assertividade imensa. E vejam o que ele nos diz. Es importante recordar, porque esto está en el centro de cualquier actividad de misión, un aspecto clave. El Papa lo recuerda en la encíclica Evangelii Gaudium y nos dice una cosa muy importante a nosotros. Tú eres una misión. Y creo que es muy importante recordarlo antes de entrar a las conclusiones de Mima. Porque, permítame usar este gesto, tú eres una misión. Tú eres una misión. Esto es muy distinto a decir que la misión está allá afuera, o que yo entro a la escuela y entonces hago la misión. Tú eres una misión significa que tú, tu persona, tu integridad, tu entrega, tu vocación, tu donación, tu inteligencia, tu capacidad para trabajar con los otros, eso es parte de una misión que ha sido depositada en ti. Eu também. Y que la llevas, no la eliminas, no es de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, soy un funcionario y de ahí en adelante sigo con mi vida particular. En un instituto como el nuestro no necesitamos tantos funcionarios, necesitamos más gente misionera. Necesitamos más gente comprometida con la misión, pero para comprometerse con la misión tienes que descubrirla tú. Tienes que sentirla en tu corazón. Y eso es un trabajo muy importante, un trabajo de exploración personal, de crecimiento, de intuición. Y ese trabajo, que es un trabajo vocacional, ese trabajo es necesario hacerlo. Y el Papa nos lo recuerda. Porque hay una cosa que cada vez constatamos más. Misión es vocación y vocación es misión. E vocação é missão. E eu gostaria de ir trazendo esse contexto, porque essa é uma ideia do Evangelho Gaudium. Eu sou uma missão. Eu sou uma missão na Terra, no lugar onde eu estou inserido. E isso aprofunda toda a reflexão interior.
não apenas temos uma missão, nós somos uma missão. Essa perspectiva modifica também o modo como a gente olha para o exercício da liderança e da gestão marista. E aqui estão os nossos diretores. Não precisamos apenas de funcionários competentes ou de pessoas que executem cegamente tudo o que se orienta. Precisamos de homens e mulheres que compreendam sua presença no mundo como missão. Quando descobrimos que não apenas temos uma missão, mas somos missão, a vida deixa, meu povo, de ser ocupação e torna-se necessariamente entrega. E nesse sentido, trago a perspectiva da liberdade segundo São Paulo. O mundo moderno define liberdade como autonomia, e essa é uma luta constante, porque todo mundo quer ser livre. São Paulo define liberdade como capacidade de amar, porque quem ama serve, coloca-se a serviço do outro com alegria. Não sou livre porque faço tudo o que quero. Sou livre quando posso entregar-me. Aqui é importante aprofundar Gálatas 5. A cultura contemporânea constantemente associa liberdade à ausência de limites. Sou livre quando posso fazer o que eu quero. Paulo oferece outra visão. A liberdade atinge sua plenitude quando se torna capacidade, mas capacidade de amar, de se colocar a serviço do outro. Pela caridade, colocai-vos a serviço um dos outros. Isso parece até paradoxal. Para Paulo, servir não diminui a liberdade, realiza. É uma contribuição importante para a perspectiva do discernimento vocacional. Algumas pessoas podem imaginar que dizer sim à vocação significa perder a liberdade. E a fé cristã propõe o contrário. Encontramos nossa liberdade mais profunda, mais genuína, quando descobrimos aquilo pelo qual vale a pena gastar a nossa vida. E não podemos, nesse instante, esquecer de Maria como arquétipo de toda vocação. Maria aparece não apenas como objeto de devoção, mas como mulher vocacionada. E é essa experiência bonita que nós precisamos dizer. Antes de dizer sim, Maria escuta. E isso é fundamental. Vivemos um tempo em que somos estimulados a falar, a opinar, decidir e responder rapidamente. Maria nos ensina uma espiritualidade diferente. Escutar, dialogar, perguntar, discernir. Para os maristas, Maria nos ensina que toda vocação começa menos pela pressa da resposta e mais pela qualidade da escuta. No mundo que fala sem parar, talvez a primeira profecia vocacional seja reaprender a escutar. E nesse sentido, o sim tem um significado profundamente teológico. Eis aqui a serva do Senhor. O sim de Maria não é consentimento, é uma atitude existencial. Ela coloca sua vida à disposição de um projeto que não controla inteiramente. Isso é vocação. Maria coloca a sua vida em função de um projeto que ela não controla, que ela não sabe tudo. E isso é vocação. Deus não pede que conheçamos todo o caminho. Pede que tenhamos coragem para dizer sim
ao próximo passo, mesmo sem compreender. E nesse sentido, é importante olhar para esse contexto, perceber Maria e aprendermos com ela a simplicidade, a humildade e a presença. Em uma sociedade de exposição e performance, Maria aponta para a discreta fecundidade de quem serve sem ocupar o centro, sem desejo de ocupar o centro. E nesse sentido, ser marista é aprender a fazer Jesus nascer no coração das pessoas à maneira de Maria. No mundo que disputa visibilidade, Maria nos ensina a fecundidade da presença que não precisa estar no centro. E aqui a gente vai avançando para o encerramento de nossa fala, trazendo o nosso fundador. Champagnat, uma vocação que se torna carisma. Marcelino não começou com uma instituição. Começou com uma resposta vocacional. O carisma nasce do encontro de 3 realidades importantes que a gente precisa saber: o Evangelho, Maria e a realidade social das crianças, adolescentes e jovens de seu tempo. Se retiramos qualquer uma dessas dimensões, iremos enfraquecer o carisma marista. Sem Evangelho, não podemos avançar. Sem Maria, não podemos avançar porque ela estava presente desde o início. E sem as crianças, os jovens e os adolescentes, não podemos avançar, porque eles são os nossos primeiros interlocutores. O carisma nasceu exatamente quando Marcelino deixou o sofrimento de um jovem que ele interrogasse o seu processo de fé. Ele continuará vivo quando deixarmos os novos montanhas nos interrogarem na própria missão. E nesse sentido, nós temos a interlocução com os jovens vocacionados. E aqui, compreendendo esse conjunto, né, os jovens não formam um grupo homogêneo, e é importante entender de juventudes, porque talvez nossas juventudes não precisem de mais opções, precisem de razões pelas quais valha a pena viver e entregar a sua vida. E nós vamos interagir com uma animação vocacional com jovens, mas também com adultos em processo de discernimento. E é importante entender que há pessoas que chegam ao discernimento vocacional após uma longa trajetória profissional, familiar, afetiva e espiritual. E assim é o vocacionado adulto, que é uma realidade de nossa província, de nossas províncias e de nossa igreja. Não podemos tratar esses adultos como adolescentes. O adulto traz consigo sua história, suas conquistas, suas feridas, suas fortalezas, suas experiências, e nós precisamos olhar com esse olhar aberto de fraternidade. Deus não chama apenas no começo da vida. Às vezes, chama quando pensamos que nossa história já estava definida, quando já não era mais tempo para esse conjunto que a gente vive. E nesse sentido, é importante, nesse instante, né, que vivemos a semana vocacional, trabalharmos essa perspectiva como cultura. Porque aqui a gente tem uma mudança importante de paradigmas. Cultura vocacional não é fazer mais eventos vocacionais. É criar um ambiente em que a vocação se torne um modo de compreender a vida. Uma comunidade possui cultura vocacional quando acredita realmente que Deus chama, que cada pessoa possui uma missão, que tudo é dom,
Porque todos somos irmãos e corresponsáveis por esse processo de discernimento. Por isso, todo espaço pode ser vocacionalizado. Uma sala de aula pode ser vocacional. Uma reunião comunitária pode ser um ato vocacional. Uma conversa pode ser um ato vocacional. Uma obra social pode ser um espaço vocacional. O nosso escritório, a nossa diretoria pode ser um ambiente vocacional. Não porque falemos sempre de vida religiosa, mas porque ajudamos as pessoas a perguntar pelo sentido da própria existência. Isso está em profunda sintonia com a proposta de um ecossistema vocacional apresentado no texto base. Cultura vocacional existe quando a pergunta para que Deus me chama deixa de ser assunto de alguns e passa a atravessar a vida de todos. E com isso, eu concluo um pouco essa fala, para que a gente tenha também nossos momentos de interlocução, agradecendo, né, a vocês por esse momento que nós estamos vivenciando e que é para nós um espaço de grande alegria, também nesse contexto onde nós queremos avançar sempre e ter um espaço e ter pessoas disponíveis para poder, de fato, avançar com tudo aquilo que a gente vai vivenciando, né? Então, eu queria encerrar trazendo exatamente Dom Pedro novamente. Deus continua chamando. Nosso tempo continua sendo tempo de vocação. Os novos montanhas nos interpelam. É tempo de sair e ir ao encontro e atravessar fronteiras. O carisma não nos foi dado para ser conservado, mas para gerar vida, onde a vida clama mais. Maria nos precede, Champagnat nos inspira, Cristo nos envia. O futuro do carisma marista passa pelo nosso sim, essencialmente. E aqui a gente encerra como nós iniciamos. Que essa seja a nossa prece. No final do meu caminho me dirão: e tu, viveste, amaste? E eu, sem dizer nada, abrirei o coração cheio de nomes. E que esse coração esteja cheio de vocacionados, cheio de vocações, cheio de irmãos e de leigos, de criança, adolescente e jovem. Muito obrigado. Nós que agradecemos, irmão Assis, por suas provocações proféticas e, como irmão, posso dizer assim, como precisamos de ambientes vocacionais. E você nos deu muitas pistas, né? E eu acho que essa sensibilidade que a gente não pode perder, né? Não somos recrutadores vocacionais. Nós, por muito tempo, se tinha esse olhar em várias congregações, mas a gente entende que a vocação é dom, é graça, é chamada. Então, nós vamos ter 10 minutinhos para interlocuções aqui. Eu vejo, na tela já tem algumas pessoas que levantaram a mão, e a prioridade, então, agora é do irmão Jarbas, que levantou primeiro. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu estou em Recife, no Recanto Nazaré. Fiz uma pequena cirurgia, mano, de tirar um sinal de prevenção. E ontem nós falávamos sobre vocação na mesa. E nós falávamos o número de irmãos de maior idade aqui do Recanto Nazaré. E eu fui dormir refletindo que eu preciso tirar umas fotos desses irmãos e postar para a província, né? Onde eu quero chegar? Nesta sala aqui presente, nós temos um irmão gentil, com 95 anos. Um irmão Gava, com 94 anos. Um irmão Raimundo Nonato, 92 anos. Irmão Roque,
à minha direita, 91 anos. E o irmão Machadinho, 80 anos. Os mais jovens, irmão Jarbas, e a minha pessoa, que dá um total de 565 anos. Eu acho que é refletir. Eu fui dormir ontem pensando, refletindo. E com as palavras do irmão Assis, que tem um carinho, um afeto muito grande na casa dos irmãos idosos, me fez provocar quando o irmão Assis falava da fidelidade. A vocação é sempre gratuidade. Gratidão, eu diria, as colunas da congregação, as pilastras da congregação. Nós, hoje, usufruímos desses irmãos que estão aqui hoje. Quando eu venho a Recife, eu faço questão de ficar aqui no recanto. A minha família está a 9 quilômetros, mas me encanta estar no meio desses irmãos. E essa semana me chamou a atenção de 2 vocacionados que passaram por aqui, Jonathan, de Minas Gerais, e Mateus, de Fortaleza, que foram para a comunidade Experiência Vocacional, Vocação Adulta, creio que está nos escutando, presenciando, e eles dialogavam com um determinado irmão de 91 anos, o irmão Bruno, e conversava com eles como surgiu sua vocação. Eu achei um gesto tão bonito, tão lindo, eu fiquei de longe só observando. Infelizmente, eu não podia filmar, mas mesmo assim isso me chamou a atenção. Horas e horas, esses 2 jovens vocacionados, que nós estamos aí acompanhando em Surubim, Pernambuco, a interação com o irmão Bruno, isso nos chama a atenção, porque são irmãos que são pilastras da congregação. Pegando o tema do irmão Assis, são irmãos que foram além, irmãos que agiram com amor. E hoje, imagine esses irmãos todos aqui, 543 anos, presentes aqui nessa sala, com vocês, dos mais jovens aos irmãos pilares da congregação. Eu acho que Irmão Roberto, eu penso que você dá uma salva pista. de palmas, né, gente? Você dá uma pista importante de uma atividade já para a semana vocacional, né? Dialogar com os irmãos, criar espaços de fala, celebrar a caminhada, né? E aqui, quem está entrando, quem está nessa caminhada bonita de se cuidar nesse instante, que é a Casa do Repouso, em Recife, o Recanto Nazaré, por quem eu tenho um grande carinho, gosto de estar nesse ambiente, gosto de me encontrar com vocês, é sempre uma alegria muito grande. Obrigado a vocês, irmãos. Escutemos agora a Marília, que tinha levantado a mão. Marília desistiu? Teria mais alguém, por gentileza? Então vamos ouvir Daniela de Santana. Boa tarde, minha gente. Então, em primeiro lugar, não é agradecer ao irmão Assis por essas... Eu gosto muito de lhe escutar, sou muito suspeita, porque não são somente palavras, né? São frutos de experiência. E, assim, pensar em vocação é pensar, sim, em sentido, é pensar, sim, em um Deus que nos enxerga do jeito que nós somos, né? Eu acredito muito que realmente é Ele que nos escolhe, nos coloca nos espaços para que a gente possa crescer como ser humano, mas também colaborar de alguma forma para o reino de Deus, naquele espaço que Ele nos planta, né, como sementes do bem. E pensar em vocação é pensar em tudo isso. E olhando os irmãos com todos esses 500 anos, quantos irmãos, Robertinho?
500 e quantos anos, tudo junto. Eu me reporto muito, eu penso assim, 543 anos aqui presentes. olha, 543, e eu me pergunto, se Champagnat chegasse hoje entre nós, o que ele nos diria? Isso é um questionamento que eu sempre me faço, pensando não somente em vocação, mas pensando em missão. Irmão, você já colocava isso. Uma vocação que se transforma em missão. Eu já passei por muitos lugares, por muitos espaços de educação, de formação, por colégios privados, por colégios sociais. Então, minha vida, acho que eu nasci dentro de uma escola. Né? E eu acredito assim que, nossa, e falo de um espaço de escola, né? No Colégio Maria de Araçagi, aqui no Maranhão, no litoral. Então, falo desse espaço que a nossa presença de escuta, de acolhida dos jovens, das crianças, dos adolescentes e dos jovens, faz uma diferença muito grande. E não é chegando e perguntando realmente o que você quer ser, não é isso, né? Mas acolher na vivência, nas experiências que eles têm, e ser também uma referência que aponta para algo maior, que aponta para algo que dá sentido no cotidiano da história, no cotidiano da vida, que é o próprio Jesus. Então, assim, agradeço a oportunidade e digo que é muito importante, nesse espaço aqui que nós estamos, a presença dos irmãos. Pode ser redundante dizer isso, mas é importante que a gente veja os irmãos, e veja os irmãos que doaram a sua vida, somando todos esses 500 anos aí junto, né? Porque faz com que também nós possamos dizer, a gente hoje está aqui sendo braços, sendo mãos de Champagnat, mas tem pessoas que receberam em primeiro lugar esse carisma nas mãos e que compartilharam conosco. Então, eu agradeço de coração, testemunho a presença de vocês. É isso. Obrigado, Dani. E penso que a principal perspectiva, Dani, que a gente precisa entender é que não podemos mais anunciar vocações para o mundo de ontem, né? Talvez o maior desafio seja ajudar as pessoas de hoje a escutar Deus no coração das condições de hoje. E esse é o grande desafio. E para isso a gente precisa fazer uma experiência profunda de Deus. Beijo no coração para você. Por uma questão de tempo, nós vamos ouvir o Tiago e depois o Fábio e vamos encerrar. Uma pena, né? Mas precisamos cumprir o horário. Vamos lá, Tiago. Boa tarde, irmão. Vocês estão me escutando direitinho? Tá chegando para vocês? Perfeitamente. Sim. Ah, maravilha. Irmão, eu acho que as gratidões, agradecimentos aí estão no chat, acho que os colegas já trouxeram. Realmente tem verve na tua fala, não só o conteúdo, mas a condução, né? Então já peço para que, eu acredito que está sendo gravado, e eu acho que isso é para a gente estar ecoando por mais tempo, né? E nossas ações, principalmente pastorais. É sobre isso que eu trago uma questão, irmão, uma pergunta para o senhor, no seguinte sentido: eu tô eivado aqui de reflexões sobre um filme que eu assisti ontem, que é Odisseia, do Nolan, que está aí, enfim, né? E ele traz muito esse espírito de travessia dos tempos que estão findando para novos tempos, e como é que a perspectiva do humano se encaixa nisso dentro da jornada de Ulisses, né? De Odisseu, tá? E aí me vem uma questão a partir da tua fala, né? A gente vem construindo há anos, no trabalho de pastoral, um movimento de tornar uma escola em pastoral. Foi sempre esse desejo, essa vontade, né, do pastoral de tornar essa escola em pastoral. Te escutando, eu me pergunto assim, talvez não seja uma transição de a gente começar a pensar um núcleo de pastoral vocacional, no sentido que se eu faço uma pastoral vocacional, eu já atendo aos anseios de um período anterior, e aí fica um questionamento. Se sim, irmão, será que estamos preparados para fazer essa pastoral vocacional que é tão urgente para os nossos tempos? Muito obrigado. Esqueci de me apresentar, desculpa, gente, eu sou o Thiago Paz,
sou do Colégio Marista de Brasília, Asa Sul. Tá? Uma boa tarde a todos. Obrigado, irmão, mais uma vez. E eu vou escutar, vou filtrar, vou ouvir tudo de novo. Muito obrigado. Valeu, irmão. Obrigado, Tiago. Que uma pergunta interessante. Um primeiro exercício, Tiago, que eu penso, a temática da escola em pastoral é uma pauta que está em nossa mesa de longa data. E o primeiro exercício é a gente saber que escola em pastoral não diz apenas dos grupos que a gente constitui. Diz principalmente da cultura de solidariedade, de empatia, de cuidado com o outro, de ajuda mútua, de criar, de fato, uma comunidade educativa que é capaz de educar e evangelizar para além dos grupos que estão constituídos e que são as evidências, os indicadores do processo que a gente vive. Né? Então, o grande desafio é justamente atingirmos uma perspectiva da cultura, né? Cultura da solidariedade, da pastoral, da caminhada conjunta, porque aí a gente vai medir essa perspectiva de uma escola em pastoral, né, principalmente pelo modo como nós nos relacionamos, como somos empáticos, solidários, respeitosos com os outros. E esse é o grande desafio da cultura que nós precisamos avançar. E não, nós não estamos preparados. Nós vivemos um momento alto de gerencialismo, de cultura capitalista, que invadiu também os nossos colégios, as nossas comunidades, as nossas escolas, os nossos escritórios, e que, por vezes, matam a ação do Espírito na caminhada que a gente vai fazendo. Nós temos sinais muito importantes, temos esforços muito significativos, mas não podemos falar de estarmos prontos. Estamos a caminho e temos muita coisa para a gente poder avançar, principalmente, Tiago, porque nós não recebemos, né, o carisma marista para administrá-lo como herança do passado. Porque aí é um museu onde não tem projeto de interação, de mudança com os outros. Né? Então, precisamos sair dessa herança do passado e entregar uma promessa de futuro que necessariamente traz esperança, traz movimento, traz ânimo, traz dinâmica. Não dá, Tiago, para fazer pastoral, para fazer animação vocacional, para ser marista de modo morno. Ou a gente avança para se descobrir vocacionado, ou nós vamos matar o carisma. Porque nós, maristas, precisamos de movimento, de dinâmica, de interlocução. Isso diz da nossa identidade, desde a gênese de fundação de nossa congregação. Parabéns pela sua missão aí nesse colégio, né? O tempo anda muito seco por aí. Estou aqui em Belo Horizonte também. Acabei de chegar por aqui. Um abraço, Tiago. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Sim, está seco aqui. Tá. Mas é maravilhoso. Uma terra de esperança. A capital da esperança ainda está aqui conosco em missão. A presença marista em Brasília. A tradição é muito forte. Continuamos. Muito obrigado. Caminhemos com coragem. Muito obrigado, irmão. Agora sim, irmão Fábio. Então, boa tarde a todos. Quem fala aqui é o irmão Fábio, da comunidade marista de Campina Grande, comunidade mista, 2 irmãos e 2 leigas. Né? Agora conosco aqui o irmão Joilson, a Marli e a Josiane. Essa é a minha comunidade formativa e, ao mesmo tempo, uma comunidade de missão. Me inquietou, Assis, quando você trouxe a fala, né? Criancinha, sou mandar para Gil. Quarta e quinta, né? Alguém abriu aí. Opa. Vamos lá, Fábio. Me encantou quando você trouxe a fala. A vocação amadurece quando deixa de ser experiência privada e se torna serviço, né? Para mim isso foi muito forte, no sentido em que
quando você traz essa abertura de coração, daquilo que você quer, e isso te encanta, né? Faz esse envolvimento, todo esse emaranhado de entrelaçamento, né? Aí independe de onde você está, né? Independe do local que você ocupa, né? Se é escola, se é obra social, se é colégio, se é comunidade inserida, mas requer de nós esse processo de amadurecimento e requer de nós essa dimensão de abertura, né? Para essa dimensão de construtores de uma vocação, de uma cultura vocacional, e independe onde estivermos, né? Porque isso nos enriquece e, ao mesmo tempo, nos alimenta daquilo que somos chamados a ser, né? E a vivenciar. E ter essa certeza de que a vocação ela é constante, ela é caminho, ela é processo, ela é itinerância, né? Nesse sentido de deixar-se também ser imbuído pelo Espírito. E o convite que nós somos também chamados a esse momento, né? A essa semana vocacional, em que ela é constante, todos os dias a gente tem que dar esse retorno, esse responder, esse ir além, né? E esse agir com amor a partir daquilo que a gente traz, né? Do dia a dia, da nossa missão, do nosso ser, da nossa resposta diária, né? Nesse contexto, né? É um pouco dessa contribuição que trago, né? Também para acrescentar. E também muito obrigado e parabéns pela a bonita fala. Obrigado, irmão Fábio. Que história é essa de dois irmãos e de duas leigas morando na mesma comunidade, habitando o mesmo ambiente, comungando da mesma vocação? Isso é nova forma de pertença. Criatividade para responder ao carisma com fidelidade, né? E esse é também um tempo bonito de olharmos para as novas formas de pertença ao próprio Instituto, né? Como que a gente lida com o carisma? O carisma não é exclusividade dos irmãos. O carisma é dom ofertado e tem espaço para todo mundo poder comungar e traduzir essa experiência bonita que a gente vai fazendo, né? E acho que o fruto dessa caminhada de abertura, gente, de ousadia diante do próprio carisma marista, diz muito do poema do Dom Pedro, né? Diz muito do poema de Dom Pedro. Talvez essa seja uma das melhores definições de fecundidade, de cultura vocacional, que é poder terminar a vida com o coração habitado de pessoas que ajudamos a descobrir que eram amadas por Deus. Esse é o conjunto, é o bonito desafio. Você, como leigo, você, como irmão consagrado, né, precisa de fato avançar nesse momento para esse contexto, né? No fim, talvez, né, Deus não nos pergunte quantas coisas fizemos, mas quantas vidas permitimos que entrassem em nosso coração, que nos implicasse, que nos abraçasse, que tivesse de nós o melhor do nosso tempo, porque a gente acredita num mundo diferente, né? E a gente está vivendo um momento importante, inclusive de eleições dentro do nosso país, né? E viver a nossa vocação é abraçar projetos de vida. Então, obrigado pela colocação, parabéns pela missão que vocês vivem aí em Campina Grande, né? Os irmãos e os leigos presentes, eu quero afirmar que é possível esse trabalho bonito de uma fraternidade que se constrói com duas vocações maristas, né? Irmãos e leigos juntos. Obrigado, irmão Assis, obrigado a todos e todas que contribuíram com essa temática tão rica, né? E mais de um perguntário aí, eu vou responder. Eu sou, então, o irmão José Aderlan, eu sou da província Marista Brasil Centro-Sul, estou a serviço na Brasil, na coordenação de identidade, missão e vocação. Sou nascido na Bahia, na cidade de Ibicaraí. Então, nesse momento agora, nós vamos complementar com a avaliação, porque tudo faz parte de avaliarmos, né? Então, a Lorena vai colocar o link ali no chat para que a gente tenha uns minutinhos para avaliar.
Então, agradecemos já pela avaliação, que é uma forma também da gente mensurar nossas iniciativas, né? Porque tudo é passível de melhora, tudo é, quando é dialogável, a gente pode sempre melhorar mais, né? Aproveito também para fazer a propaganda, né? Porque é o momento oportuno de vocês também estarem conhecendo melhor os nossas mídias sociais, né? Cada província, cada frente de missão Marista Brasil, nós temos ali sempre muita coisa que acontece na animação vocacional, algumas coisas ali a Lorena está colocando da própria Semana Vocacional, né? O Instagram, eu falava para os jovens que eu lembrei quando eu morei em São Paulo, eu fui de uma comunidade e as pessoas não tinham muita clareza de que a tecnologia pode ajudar no processo vocacional, né? Então, nós temos muitas iniciativas e que bom, né? O que é bom deve ser compartilhado, porque isso gera vida, né? Então, que a gente também possa fazer bom uso dessas tecnologias, essas que vocês já fazem, né? Sobretudo os mais jovens aí, e como é bacana ver o dia a dia dos irmãos, das comunidades, dos leigos, quanta vida, quanta vitalidade. E eu acho que podemos dizer, como a música, o nosso rock nacional, né, valeu a pena, e eu acho que valeu muito a pena esse momento. Então, nossa profunda gratidão ao irmão Assis por sua reflexão fraterna, profética e que inquieta, que bom, né? Porque senão a gente continua no mesmo, né? Pela disponibilidade, pelo testemunho, e que com certeza vai nos ajudar a continuar como champanhar, né? Precisamos de irmãos. E nesse é um processo que às vezes nos gera medo, inquietações, cobrança, mas que a gente possa investir todo o nosso ser e nosso agir, e não esquecendo que Deus chama. Agradecemos igualmente a todos os participantes, como se estava no início, o grupo de apoio aqui, ao GT Vocacional, como dizia no começo, a iniciativa do GT, mas quem é esse GT? Que é constituído pelas representantes das províncias, irmãos e leigos, e o Marista Brasil. As províncias, no meu agradecimento, e ao Marista Brasil, por todo esse movimento, né? Por isso que é uma cultura vocacional. Acho que nunca falamos tanto de vocação como agora, mas lembrar que o irmão Assis dizia, né? Não é o fazer, o irmão Rafael também comentava, né? É o que nós somos 24 horas. E o meu agradecimento de coração a todos pela escuta, né? E que a gente realmente possa continuar comprometidos com essa causa tão nobre, tão bonita. E aqui nós temos, então, a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? Maria de tantos nomes, inclusive a Boa Mãe. E eu gostei de deixá-la aqui como padroeira do Brasil, pedindo a ela que abençoe todas as nossas iniciativas. O irmão Assis falava da questão do cuidado, né? E Maria, melhor do que ninguém, nos convida, né? E quando o irmão dizia, só quem cuida e se faz próximo pode escutar o outro. E no próprio Evangelho falava, Maria guardava tudo em seu coração. Eu gostaria de finalizar trazendo a Mãe Negra Aparecida, como nas comunidades negras da Pastoral Afro a gente canta. E eu gostaria que vocês cantassem comigo, ó mamãe, abraça eu, embala eu, cuida de mim. Ó mamãe, abraça eu, mamãe, embala eu, mamãe, cuida de mim. Ó mamãe, abraça eu, mamãe, embala eu, mamãe, cuida de mim. Agora de nós. Ó mamãe, abraça nós, mamãe, embala nós, mamãe, cuida de nós. Ó mamãe, abraça nós, mamãe, embala nós, mamãe, cuida de mim.
Ave Maria, cheia de Cheia de graça, graça, Senhor. o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedir agora, irmão Assis, que nos desse a bênção nessa perspectiva do provincial, de liderança servidora, que possa nos dar a bênção, irmão Assis. Por intercessão de Maria, que para nós é a boa mãe, é a Aparecida do Brasil, de São Marcelino Champagnat, o Senhor nos anime, nos alcance, esteja conosco, nos dê coragem para botar fogo nesses colégios, nas escolas, nas comunidades, nos escritórios, que a gente possa, de fato, cantar a beleza de sermos maristas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana vocacional, meu povo. Deus abençoe. Vamos com alegria, com coragem, com entusiasmo. Não existe marista para baixo morno, não. Vamos avançar e, de fato, mostrar a beleza do nosso carisma às juventudes, às infâncias e adolescências. Amém. Então, um abraço carinhoso aos irmãos, aos animadores vocacionais, a todos os que eu citei no início dessa live. E como a gente está online, fica o nosso abraço. Um beijo no coração de todos. Amém. Boa semana. Obrigado, irmão. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigado. Uma ótima semana. Tudo de bom. Muito bom. Tchau, Matheus. Oi, irmão Matheus. Oi, lindão. Irmão Matheus. Tchau, obrigada. Saudade de você. Saudade, Jonathan. Gente, Januário, olha que delícia. Cadê o Vicente? Já saiu. Cadê? Alvino, um abraço. Ô, surubim, gente. Alvino Olha aí. já tá saindo. Irmão Machado. Cadê? Alvina, foi que fizeram com o seu cabelo, Alvina? Apareça mais, Alvina. Jonatas, Matheus. Oi, Mastri. Para vocês. Não esqueça da Vicente. jiboia. Pois é, pois é. Olha o bullying aí, viu, Jonas? É amor e carinho. Abraço, de gente. Se irmãos. cuide. Alvina, Oi, irmão Machado. Matheus. Oi, Machado. Saudade. Isso. Tudo bem? Na sexta-feira eu estou aí de volta. Sexta-feira. Eita, sexta-feira. Irmão Jardim, vem quando? Quinta ou sexta-feira. Irmão Jardim, acho que depois da manhã, irmão Jardim está de volta. Mas eu fico aqui até quinta ou sexta-feira. Ele faz parte do recanto Tá bom. agora, não é mais não.